Bom dia a todos. Pessoal, meu nome é Daniel Sica e eu vou revisar hoje com vocês algumas questões importantes do direito internacional, pensando então no exame da OAB que se aproxima. A questão de direito internacional, as matérias de direito internacional, elas têm sido exigidas no exame da OAB em torno de 3 questões, 2 ou 3 questões, e de acordo com o histórico da prova da FGV, a matéria ela tem sido bastante distribuída. E isso é um problema, porque nós estamos agora muito próximos da prova, tem muita matéria e essa matéria vem diluída muitas vezes ao longo das provas em questões de diferentes tipos. Mas de alguma forma nós conseguimos agrupar e ver aquelas questões que de forma mais reiterada acabam caindo no exame, e são esses os temas que eu quero abordar na aula de hoje com vocês. A nossa ideia aqui é trazer alguns tópicos, trazer algumas questões bem pontuais que ajudem vocês na prova a resolver pelo menos essas 3 questões e que não sejam essas questões que eventualmente faltem para vocês, que vocês consigam acertar e consigam ter sucesso nessa primeira etapa. O que é importante sobre o direito internacional? Já num primeiro momento a gente encontra uma divisão. Então, quando a gente fala em direito internacional, nós temos o direito internacional público e o direito internacional privado. E em que pese os dois tenham internacional no nome, na verdade eles tratam de relações jurídicas bem diversas. E a prova ela costuma colocar 3 questões variando entre o direito internacional público e o direito internacional privado. Qual é uma primeira questão, uma primeira distinção que é importante que vocês lembrem da divisão entre o direito internacional público e o direito internacional privado? O direito internacional público, ele cuida de relações entre sujeitos do direito internacional. Já o direito internacional privado, ele cuida de relações civis internacionais. Ou seja, no direito internacional público, nós temos sujeitos próprios desse ramo do direito. No direito internacional privado, nós temos relações civis entre particulares. Aqui no direito internacional privado, nós vamos ter casos de direito de família, de direito dos contratos, de direito das sucessões, que são alçados à categoria internacional. Então essa é a diferença básica de uma e outra disciplina, e é por aí que eu gostaria de começar hoje com vocês. Então a minha proposta é nós analisarmos uma temática importante do direito internacional público, que tem sido bastante cobrada, e outra temática importante do direito internacional privado, que volta e meia tem caído também, que são as questões de competência e aplicação da lei estrangeira. Nesses primeiros minutos, vamos começar, portanto, com o direito internacional público. O que é interessante que vocês já comecem a perceber? Eu anotei aqui para vocês relações entre sujeitos do direito internacional. E quem são os sujeitos do direito internacional? A gente pode colocar aqui com certeza que os estados são sujeitos do direito internacional público. E sobre estados, tem uma temática que está bastante na moda e eu acho que vale a pena os senhores relembrarem um pouquinho. Os estados no plano internacional, para que eles possam exercer efetivamente todas as suas prerrogativas de estado, eles dependem do chamado reconhecimento de estado. O Brasil recentemente reconheceu o Estado da Palestina como um Estado soberano, apesar da Palestina não ter conseguido o ingresso nas Nações Unidas. O que interessa ou o que é importante sobre o reconhecimento de Estado? O ato de reconhecimento de Estado é o ato pelo qual um Estado pré-existente reconhece a existência de um novo Estado. Qual é a importância e quais são as consequências desse ato de reconhecimento de Estado? No momento em que o Brasil reconhece a Palestina como um Estado soberano, o Brasil está atribuindo à Palestina todas as prerrogativas de um Estado, como, por exemplo, a prerrogativa de assinar tratados, a prerrogativa de manter relações diplomáticas e assim por diante. Então, o grande efeito do ato de reconhecimento de Estado é atribuir àquele Estado todas as prerrogativas e todos os direitos inerentes aos estados no plano internacional. Mas vejam o seguinte, a teoria que acaba preponderando no que diz respeito ao ato de reconhecimento de Estado é a teoria declaratória.
Por que a teoria declaratória? Porque quando o Brasil reconhece a Palestina, quando um Estado pré-existente reconhece outro, apenas declara que existe ali um novo Estado. Não constitui, o Estado já existe anteriormente. Eu apenas declaro e atribuo efeitos àquela declaração, de modo a reconhecer as prerrogativas de Estado àquele novo sujeito do direito internacional. Então, os Estados são sujeitos do direito internacional, ato de reconhecimento de Estado é importante, um Estado reconhece o outro, a eficácia declaratória desse reconhecimento, e quando eu falo em eficácia declaratória, nós temos, portanto, a atribuição de efeitos retroativos àquela declaração do Estado. Pois bem, além dos Estados no plano internacional, nós temos como sujeitos do direito internacional as organizações internacionais. Organizações internacionais. O que é importante das organizações internacionais? Não confundam as organizações internacionais com as organizações não governamentais. São coisas totalmente diferentes. O que são as organizações internacionais? São sujeitos do direito internacional público criados pela vontade dos Estados. Então os Estados se unem e criam organizações internacionais, atribuindo a essas organizações determinados direitos, determinados poderes, determinadas obrigações. E a partir dessa criação, a organização internacional, ela passa a ter vida própria, por assim dizer, no direito internacional, sempre atuando nos limites que lhe foram dados pelos Estados nos tratados constitutivos. Então os Estados vão ser chamados de sujeitos primários, são os primeiros sujeitos do direito internacional, e as organizações internacionais vão ser sujeitos secundários, porque criados a partir da vontade dos Estados. O que eu acho interessante destacar aqui também para vocês, diante dos recentes acontecimentos da tentativa de ingresso da Palestina no quadro das Nações Unidas, uma das principais organizações internacionais atualmente no mundo é a ONU, a Organização das Nações Unidas. E para que um Estado ingresse na ONU, ele precisa passar por um procedimento. Qual é o procedimento de ingresso de um Estado nas Nações Unidas? Primeiro, esse Estado tem que ser considerado um Estado amante da paz. Além de ser considerado um Estado amante da paz, ele tem que se demonstrar disposto a cumprir com todas as normas do direito internacional e, além de se demonstrar disposto a cumprir com todas as normas do direito internacional, ele tem que se demonstrar apto a efetivar esses tratados, efetivar essas normas. Preenchidos esses requisitos, o Estado ele vai pleitear junto às Nações Unidas o seu ingresso nos quadros da ONU. Foi o que a Palestina fez. E o procedimento para que um Estado ingresse nas Nações Unidas vai passar por dois órgãos da ONU. Vai passar pelo Conselho de Segurança e vai passar pela Assembleia Geral. Então, qual é o procedimento ou qual é o requisito para que um Estado ingresse nas Nações Unidas? Ele tem que ser recomendado pelo Conselho de Segurança, então ele tem que ter uma recomendação do Conselho de Segurança e ele tem que ser aprovado pela Assembleia Geral. Na aprovação da Assembleia Geral, ele vai ter que contar com pelo menos o voto de 2/3 dos presentes e votantes. Então vejam, para o ingresso de um Estado nas Nações Unidas, ele tem que ser recomendado pelo Conselho de Segurança e aprovado por 2/3 dos presentes e votantes na Assembleia Geral da ONU. Então essa é uma questão importante, ela já foi objeto de um exame da OAB há alguns anos atrás, e como essa matéria voltou aos noticiários aqui no Brasil, pode ser objeto novamente. Quem aprova o ingresso de um novo Estado-membro? Assembleia Geral, mas depende da recomendação do Conselho de Segurança. Certo? Então, Estados e organizações internacionais, sem dúvida alguma, são sujeitos do direito internacional. Além disso, o que é importante aqui no direito internacional público? Existem outros atores do cenário internacional que ganham cada vez mais relevância. Os indivíduos, por exemplo.
Os indivíduos, há uma certa polêmica na doutrina se são ou não são sujeitos do direito internacional, mas hoje em dia prevalece a ideia de que sim, os indivíduos são sujeitos do direito internacional. São sujeitos do direito internacional com uma capacidade reduzida. Por que capacidade reduzida? Os indivíduos não podem celebrar tratados, por exemplo. Os indivíduos têm acesso indireto às cortes internacionais, muitas vezes. Mas há alguns exemplos bem claros em que os indivíduos acabam tendo obrigações no plano internacional. E aí eu lembro vocês um detalhe pontual, importante, que volta e meia acaba sendo exigido também em provas desse tipo, que é o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Penal Internacional, criado pelo Estatuto de Roma, ele foi criado justamente para julgar indivíduos por crimes de guerra, por crimes de genocídio, por crimes contra a humanidade. Então vejam o seguinte, existe um tribunal penal hoje em dia, internacional, que julga indivíduos, condenando indivíduos por crimes cometidos no âmbito internacional. Então vejam que interessante, hoje em dia o indivíduo, ele de uma forma ou de outra, acaba sendo julgado, acaba se submetendo também a tribunais internacionais, especialmente ao Tribunal Penal Internacional. Então nós poderíamos aqui incluir também os indivíduos como sujeitos do direito internacional público. E aí eu coloco aqui a observação, existem ainda outras entidades, né? As organizações não governamentais, etc., os beligerantes, os insurgentes, os movimentos de libertação nacional, que têm algumas características importantes para o direito internacional, mas não chegam a ser propriamente sujeitos desse direito internacional. Então, estados, lembrem ato de reconhecimento de Estado, organizações internacionais, deem uma relembrada no ingresso de novos estados nas Nações Unidas e o papel dos indivíduos no cenário internacional. Não esqueçam que o Tribunal Penal Internacional julga e condena indivíduos responsabilizando-os por crimes internacionais. O que é importante aqui? O direito internacional público, ele regula as relações entre os sujeitos do direito internacional. E para que ele faça isso, ele vai ter que ter determinadas fontes. Então nós temos as fontes do direito internacional público. Quando a gente fala em fontes do direito internacional público, não tem como não lembrar do artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, ele vai apontar as fontes do direito internacional que o tribunal, que a Corte Internacional deverá utilizar para julgar os casos de direito internacional público. E lá o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, no artigo 38, faz uma distinção entre fontes principais e fontes auxiliares do direito internacional público. Quais são as fontes principais do direito internacional público? Não esqueçam, as fontes principais são os tratados, os costumes internacionais e os princípios gerais de direito. Na verdade, o artigo 38 fala princípios gerais do direito reconhecidos pelas nações civilizadas. Mas essa última expressão tem sido objeto de crítica doutrinária atualmente, porque ela faz uma distinção entre Ocidente e Oriente e entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, tratados, costumes internacionais e princípios gerais do direito. E as fontes auxiliares são a doutrina internacional e, além da doutrina, a jurisprudência dos tribunais internacionais. O que é importante aqui sobre as fontes do direito internacional público, pessoal? Que vocês lembrem. Primeira questão, o artigo 38 só menciona essas fontes. Isso significa que não existam outras fontes fora do artigo 38? Não, existem outras fontes também. Então a gente pode acrescentar aqui os atos das organizações internacionais, os atos unilaterais de estados, como o reconhecimento de Estado e assim por diante. Outra questão importante sobre as fontes. A hierarquia
entre as fontes do direito internacional público, a hierarquia entre tratados, costumes internacionais e princípios gerais, o que vai se dizer? Que somente há hierarquia entre as fontes principais e as auxiliares. As fontes principais têm mais poder, são hierarquicamente superiores às fontes auxiliares. Agora, dentre as fontes principais ou entre as fontes principais, não há hierarquia. Então, um costume poderia revogar e superar um tratado? Em tese, sim, porque entre tratados e costumes internacionais não há hierarquia, todas são fontes principais do direito internacional público. Ok? Então lembrem lá do artigo 38, deem uma olhadinha com calma nesse artigo também, acho que vale a pena uma breve revisão. E dentro do direito internacional público, ainda, eu gostaria de elaborar um pouquinho com vocês, lembrar aquela que é a principal, aquela que é a mais importante fonte do direito internacional, que é o tratado. Então o tratado hoje em dia, sem dúvida alguma, é a fonte mais importante, é a fonte mais comum, o que não significa que ela seja hierarquicamente superior às outras fontes. E o que é importante sobre os tratados atualmente, especialmente aqui no Brasil? O Brasil ele incorporou, pelo decreto 7030 de 2009, a Convenção de Viena sobre direito dos tratados. Então, a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, ela é uma convenção de 1969 e ela foi incorporada aqui no Brasil pelo decreto 7030 de 2009. Então, ela é um ato, ela é uma norma internacional vigente no território nacional. O que é importante sobre a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados? É ela que vai nos trazer o conceito básico de tratado no nosso ordenamento jurídico. E qual é o conceito que a Convenção de Viena traz? De acordo com essa convenção, tratado é um acordo celebrado por escrito entre Estados. Então, de acordo com a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, lá de 1969, tratado é um acordo celebrado por escrito entre Estados. Então eu posso ter um tratado com um sujeito só? Não, isso é declaração unilateral. Tratado é sempre acordo de vontades. Tem que ter pelo menos duas ou mais vontades de sujeitos diferentes para que se tenha um tratado. O tratado tecnicamente pode ser verbal? Não, o tratado ele é, de acordo com a Convenção de Viena, um acordo celebrado por escrito. E a Convenção de Viena fala que ele é um acordo celebrado por escrito entre Estados. Detalhe, se a prova perguntar o conceito de tratado da Convenção de Viena de 1969, vocês vão parar por aqui. Agora, se a questão perguntar o conceito de tratado de acordo com a doutrina e com a Convenção de Viena de 1986, que é uma outra Convenção de Viena que não entrou em vigor, vocês vão acrescentar aqui também as organizações internacionais. Então, um conceito hoje completo de tratado seria o acordo celebrado por escrito entre Estados e ou organizações internacionais. Então esse detalhezinho é importante e prestem atenção às sutilezas da prova na hora em que a questão é formulada. Se ela fala só da Convenção de 69, vocês param aqui em Estados. Se ela fala do conceito doutrinário, costumeiro ou da Convenção de 86, vocês acrescentam também as organizações internacionais. O que é interessante e importante sobre o direito dos tratados no nosso ordenamento jurídico pátrio também? O tratado, para que ele produza efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, ele tem que ser incorporado, ele tem que se submeter a um procedimento de transposição para o plano interno. Eu tenho que trazer o tratado para o plano interno para que ele passe a produzir efeitos. E aí a gente vai lembrar aquelas fases de elaboração e incorporação dos tratados. Vamos pegar a primeira fase. Primeira fase é a fase da negociação do tratado.
A fase da negociação do tratado é uma fase, vocês lembram, que ocorre no plano internacional. Então, os tratados vão ser negociados no plano internacional. Vão ser negociados pelos estados, pelas organizações internacionais. Quem é que representa o Brasil nas negociações internacionais dos tratados? A União e o presidente da República. Então, compete ao presidente da República manter relações com outros estados. Obviamente, o presidente da República, a presidente da República, ela não vai em todas as ocasiões representar o Brasil. Então, ela pode constituir plenipotenciários. Lembrem dessa expressão, plenipotenciários. O que é um plenipotenciário? Plenipotenciário é o indivíduo que detém uma carta de plenos poderes. O que é a carta de plenos poderes? É uma espécie de procuração. O presidente da República vai dar poderes para que alguém o represente nas negociações internacionais de tratados. Então, presidente da República ou plenipotenciário representa o Brasil nessas negociações internacionais. Qual é a ideia da negociação? A ideia da negociação é chegar a um acordo sobre o conteúdo do tratado. Passada a negociação, o tratado ele vai ser assinado. Então, a segunda fase é a fase da assinatura do tratado. O que é importante na fase da assinatura do tratado? A finalidade da assinatura é autenticar o texto. Ou seja, significa que aquele texto foi o texto que foi efetivamente negociado pelos estados. Então, negociação do tratado, assinatura do tratado, duas fases que operam no plano internacional. Depois que o tratado foi assinado, o que tem que ser feito? Eu tenho que trazer esse tratado para o plano interno. Então, a terceira fase, ela vai ser uma fase de direito interno. Vou colocar aqui em outra cor. A terceira fase é uma fase de direito interno e ela vai ser chamada de fase da aprovação ou referendo do tratado. A aprovação ou referendo do tratado. Então, é uma fase interna da incorporação dos tratados. O que é importante sobre a aprovação ou referendo do tratado? Quem é que aprova ou referenda um tratado aqui no Brasil? Poder Legislativo Federal, ou seja, compete ao Congresso Nacional. Então, aprovação ou referendo do tratado. Ouviu essa expressão? O tratado é aprovado por ou pelo Congresso Nacional. O tratado é referendado pelo Congresso Nacional. Então, aprovação ou referendo, Congresso Nacional. Qual é o ato legislativo que vai ser utilizado para perfectibilizar essa aprovação? Não esqueçam, é um decreto legislativo. Certo? Então vamos lá, pessoal. Palavra-chave na aprovação dos tratados. O tratado ele é aprovado internamente ou referendado internamente pelo Congresso Nacional por decreto legislativo. Por decreto legislativo. Pergunta-chave também nessa questão. Aprovado o tratado por decreto legislativo, ele já entra em vigor internamente? Ele já é plenamente aplicável? Alto lá, ainda não. Nós temos pelo menos mais duas fases aqui. Quais são as duas fases? Tem uma nova fase internacional, que é a fase da ratificação, e tem uma nova fase interna, que é a fase da promulgação do tratado. Então vamos lá, depois de aprovado o tratado, depois de referendado, Congresso Nacional, decreto legislativo, duas novas fases para que o tratado entre em vigor. Ratificação no plano internacional, promulgação no plano interno. O que é a ratificação, pessoal? Ratificação, ato internacional, ato da União do Presidente da República, pelo qual o Estado confirma o tratado. Ratificação, ato internacional pelo qual o Estado confirma o tratado. O que é importante da ratificação? A partir da ratificação, o Estado
ele se compromete ou o tratado entra em vigor internacionalmente para aquele Estado. A partir da ratificação, o Estado ele já é obrigado a cumprir o tratado no plano internacional. Só que esse tratado já tem efeitos internos? Ainda não. Para que o tratado tenha efeitos internos, ele depende da promulgação. E a promulgação aqui no Brasil, portanto, vai ser o ato interno por meio do qual o presidente da República ordena o cumprimento do tratado. Então, promulgação, ato interno pelo qual o presidente da República ordena o cumprimento do tratado. A promulgação aqui no Brasil, portanto, ela vai ser um ato da presidência, é um ato do poder executivo. Então é um ato do presidente. E o ato normativo que vai ser utilizado para promulgar o tratado vai ser o decreto. Decreto. Ponto. Então olha só, pessoal. Promulgação do tratado, presidente da República, decreto. O presidente decreta que o tratado deve ser cumprido. O que é importante da promulgação? Promulgação traz efeitos internos. Efeitos internos para o tratado. A ratificação traz efeitos internacionais. Efeitos internacionais para o tratado. Então, a partir daqui que o tratado ele passa efetivamente a ser cumprido internamente pelo ordenamento jurídico local. O que é interessante aqui para vocês, pessoal? Se vocês puderem dar uma lidinha, um artigo da Convenção de Viena de 69, que eu acho que também está bastante na moda hoje em dia, artigo 27 da Convenção de Viena de 1969 sobre o direito dos tratados. O que esse artigo 27 vai dizer? Que nenhum Estado pode invocar o direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. Então, olha só, artigo 27, nenhum Estado pode invocar o direito interno para justificar o descumprimento de um tratado. O que significa isso? Uma vez que o tratado tenha sido ratificado, uma vez que o Estado já esteja vinculado internacionalmente a esse tratado, ele pode invocar o seu direito interno, a sua Constituição, o seu Código Civil, para justificar o descumprimento do tratado no plano internacional? Não, senhor, não pode mais, tá? Então, se o Estado não promulga e já ratificou, ele pode ser responsabilizado, sim, só que ele vai ser responsabilizado no plano internacional. Então, artigo 27 da Convenção de Viena de 1969, acho que é um artigo importante também para que os senhores deem uma pequena atenção nesses dias que antecedem a prova. Só o que mais? Para a gente terminar aqui as minhas observações sobre o direito internacional público, eu só gostaria de lembrá-los como fica a posição hierárquica dos tratados uma vez que eles tenham sido incorporados. Então, eu incorporei o tratado, fiz todo esse procedimento, o tratado ele foi promulgado no ordenamento jurídico nacional. Onde, em que posição hierárquica na nossa querida pirâmide normativa nós vamos colocar esses tratados? Só regrinha geral, a regra geral é a regra da paridade normativa. Regra geral, paridade normativa. O que significa essa expressão paridade normativa? Os tratados têm a mesma força de lei ordinária. Essa é a regrinha geral. Mas alto lá, tá? Alto lá. Se a questão fala em tratados sobre direitos humanos, aí a questão muda de figura, tá? Então, regrinha geral, paridade normativa dos tratados. Eles equivalem, têm a mesma força de uma lei ordinária. São sempre aprovados por decreto legislativo e promulgados por decreto do presidente. Agora, se o meu tratado é sobre direitos humanos, aí vocês têm que ter uma atenção, porque o tratado sobre direitos humanos, ele sempre vai ter mais força hierárquica do que as leis ordinárias. O tratado sobre direitos humanos, ele está sempre acima das leis. Quais são as posições que o tratado sobre direitos humanos pode assumir?
Primeira posição, posição ou valor constitucional. Valor constitucional. O que significa isso? Qual é o tratado que vai ter peso constitucional? Tratado que vai ter peso constitucional é o tratado sobre direitos humanos que tenha observado o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O que diz o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição? Diz que os tratados sobre direitos humanos que sejam aprovados em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos, então em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional, por 3/5 dos votos, esses tratados de direitos humanos terão peso constitucional, terão valor constitucional e, portanto, ficarão lá no topo da pirâmide normativa. O que é importante também sobre os tratados a respeito dos direitos humanos? Se o Tratado sobre Direitos Humanos não observou o artigo 5º, parágrafo 3º, então outra hipótese agora, o Tratado sobre Direitos Humanos não observou o artigo 5º, parágrafo 3º, nós vamos verificar que o tratado não vai ter posição constitucional. Ele vai estar abaixo da posição constitucional, porém, ele vai estar igualmente acima das leis. Então, tratado sobre direitos humanos que não tenha observado o parágrafo 3º do artigo 5º vai ter valor supralegal. Valor supralegal. O que é o valor supralegal? Esse tratado sobre direitos humanos vai estar acima da lei, vai estar acima das leis, porém abaixo da Constituição. A gente cria uma nova camada aqui nessa pirâmide normativa para esses tratados sobre direitos humanos. Então vamos lá, pessoal. Regrinha geral, tratados têm paridade normativa, têm força de lei ordinária. Se os tratados são sobre direitos humanos, muda tudo. Tratado sobre direitos humanos está sempre acima da lei. Tratado sobre direitos humanos vai ter valor constitucional quando observar o parágrafo 3º do artigo 5º. For aprovado por 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Tratado sobre direitos humanos que não tenha observado o artigo 5º, parágrafo 3º, vai ter valor supralegal, acima das leis e abaixo da Constituição. Essa pirâmide normativa, ou essa mudança na pirâmide normativa, traz uma expressão que é importante que os senhores conheçam também, porque ela está bem na moda hoje em dia. É o controle de convencionalidade. Convencionalidade. Pessoal, caiu na prova controle de convencionalidade. Caiu na prova exame de convencionalidade. O que significa isso? Exame ou controle de convencionalidade significa verificar se as leis ordinárias, complementares, etc., elas são ou não são compatíveis com as convenções que lhes são superiores. Elas são ou não são compatíveis com os tratados que são hierarquicamente superiores. E quais são os tratados que são hierarquicamente superiores? Os tratados sobre direitos humanos, que tenham valor constitucional ou valor supralegal. Ok? Então, quando a gente fala em exame de convencionalidade, é esse exame aqui, é esse controle das leis em relação aos tratados que são hierarquicamente superiores. Quais são esses tratados? Os tratados de direitos humanos, que podem ter valor supralegal, acima da lei e abaixo da Constituição, quando não tiverem observado o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou que podem ter valor constitucional, lá no topo da pirâmide normativa, quando eles tiverem observado o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, ou seja, quando tiverem sido aprovados em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional por 3/5 dos votos
daqueles representantes. Certo? Pessoal, tem muito mais matéria de direito internacional público, mas esses pontos aqui, de forma breve, pontual, objetiva, me parecem os pontos que os senhores devem lembrar efetivamente para essa prova, para esse exame da OAB. Vamos passar aqui, brevemente, a discutir algumas questões sobre direito internacional privado, tá? Então, algumas questões que digam respeito às relações civis entre particulares e internacionais. Então, só lembrando, o direito internacional privado, ele cuida de relações civis internacionais. E as questõezinhas que caem na prova da OAB, no exame de ordem, acabam sempre girando em torno de cases, em torno de casos. Então, é aquela questão que todo mundo se apavora, né? Fulano é brasileiro, casa com ciclana que é francesa, casaram-se na Inglaterra, foram morar na Itália, tiveram um filho, retornaram ao Brasil. Qual o regime de bens do casamento? Ou então aquelas questões, né? Empresa brasileira contrata com empresa da África do Sul, contrato celebrado na Inglaterra para cumprimento ou para construção de um estádio de futebol. Ou então, fulano é holandês, faz um testamento na Espanha, esse testamento tem que ser cumprido no Brasil. Qual é a lei que eu aplico? Qual é a lei que regula o testamento? Alguns olham essas questões e se apavoram, já pulam na hora e nem tentam resolver. E essas questões, elas não são tão complicadas, tá? Essas questões, elas têm sempre duas perguntas embutidas ali dentro. A primeira delas é o problema da competência. Então, quando eu tenho um case numa questão da prova da OAB, eu tenho o problema da competência do juiz. Ou seja, o juiz brasileiro, ele pode ou não pode julgar o caso. E depois que a gente resolve mentalmente o problema da competência, a gente tem que saber qual lei que o juiz vai aplicar, que é o problema da lei aplicável. Então, em direito internacional privado, dois problemas vão aparecer: problema da competência e o problema da lei aplicável. Via de regra, a questão no exame da OAB, ela une num mesmo caso, num mesmo case, numa mesma questão, os dois problemas, o da competência e o da lei aplicável. Se o juiz for competente para julgar, eu passo para o segundo problema. Se o juiz não for competente para julgar, não preciso analisar qual vai ser a lei aplicável. Sobre competência internacional do juiz brasileiro. O que é importante sobre a competência internacional do juiz brasileiro? Vocês vão ter que ler dois artiguinhos do CPC. Quais são os dois artigos do CPC? Artigo 88 e artigo 89. Artigo 88 e artigo 89 do CPC. Qual é a diferença de um e outro artigo? Do artigo 88 para o artigo 89. Pessoal, a diferença básica é a seguinte: o artigo 88, ele trata dos casos de competência internacional relativa. Ou seja, aqueles casos em que o juiz brasileiro pode julgar, mas admite-se que outros juízes também julguem o caso. Então, artigo 88, competência internacional relativa. Artigo 89, competência internacional absoluta. Só o juiz brasileiro é que pode julgar nesses casos. Então, diferenças de um e outro. Quais são as hipóteses, tá? Artigo 88, 3 hipóteses. Artigo 89, 2 hipóteses. Primeira hipótese do artigo 88, réu domiciliado no Brasil. Então, o juiz brasileiro pode julgar quando o réu for domiciliado no Brasil. Segunda hipótese de competência do artigo 88, quando a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. Então, obrigação cumprida no Brasil, competência do juiz brasileiro também. E terceira hipótese do artigo 88, quando o ato ou fato que deu origem à ação tenha ocorrido no Brasil. Então, olha só,
se o réu for domiciliado no Brasil, se o contrato tiver que ser cumprido no Brasil, se o contrato foi assinado no Brasil, se o casamento foi realizado no Brasil, todas são hipóteses de competência do juiz brasileiro. Artigo 89, competência absoluta do juiz brasileiro. Duas hipóteses. O juiz brasileiro pode julgar os casos quando tratar de relações que digam respeito a imóveis situados no Brasil. Então, competência absoluta do juiz brasileiro para julgar casos que digam respeito a imóveis situados no Brasil. Vejam que no artigo 88 nós temos imóveis ou bens imóveis situados no Brasil. E ainda é competente o juiz brasileiro, de forma absoluta, para partilha ou inventário de bens. E aqui é bens móveis ou imóveis situados no Brasil. Então, duas hipóteses do artigo 89. O juiz brasileiro pode julgar o caso quando tiver uma relação jurídica respectiva a direitos reais de um imóvel situado no Brasil e também nos casos de partilha e inventário de bens situados no Brasil. O que eu acho importante que vocês lembrem aqui, tá? 4 pequenas dicas sobre competência internacional do juiz brasileiro. Primeira delas, os requisitos do artigo 88 ou do artigo 89, essas 5 hipóteses não são cumulativas. Ou seja, basta que eu tenha uma delas para que o juiz brasileiro possa julgar. Então, se tiver uma delas, é competente o juiz brasileiro. Ok? Então, primeira dica, não são requisitos cumulativos. Segunda dica, a nacionalidade não é fixação ou critério de fixação de competência. Vejam que em nenhum momento eu coloquei aqui que o juiz é competente se o réu for brasileiro. Tanto faz se ele é brasileiro. O que importa é que ele tenha domicílio no Brasil. E essa segunda dica é importante porque a gente tem uma tendência, muitas vezes, a pensar que só pelo fato de ter um brasileiro envolvido, o juiz brasileiro teria competência para julgar o caso, o que não é verdade. Então, nacionalidade não é critério de competência aqui no Brasil. Não é critério de competência no Brasil. Terceira dica, artigo 89, pessoal. O artigo 89 traz hipóteses de competência absoluta do juiz brasileiro, em que só o juiz brasileiro pode julgar. Agora, eu tenho como proibir um juiz estrangeiro de julgar o caso? Não tenho, porque é ato soberano do Estado, é exercício de jurisdição. Então, Daniel, qual é a diferença prática entre um e outro? A diferença prática está basicamente na homologação de sentença estrangeira. O que significa isso? Quando a sentença estrangeira tiver que ser homologada no Brasil, e se trata de um caso do artigo 88, em princípio não tem nenhum problema. Pode homologar a sentença estrangeira. Agora, se a sentença estrangeira julgou um caso do artigo 89, o Superior Tribunal de Justiça, que é o tribunal competente para a homologação de sentença estrangeira, ele vai negar homologação. Por que ele vai negar a homologação? Porque ele vai entender que a autoridade estrangeira não tinha competência para julgar o caso, só o juiz brasileiro tinha competência para julgar o caso. Detalhe importantezinho para a prova também, tem um precedente do STJ que homologa partilha de bens realizada no exterior, desde que a partilha de bens tenha sido realizada de forma voluntária, consensual e sem litígio. E a última dica que eu tenho para vocês a esse respeito é sobre o artigo 90. Não esqueçam, não tem litispendência internacional aqui no Brasil. Então, 2 processos idênticos podem tramitar no exterior e aqui no Brasil sem problema, de acordo com o artigo 90. Certo? Só superada a questão da competência, dentro da questão da prova, vai ter o problema da lei aplicável. Agora a gente tem que descobrir, eu vou aplicar, o juiz brasileiro vai aplicar a lei brasileira ou o direito estrangeiro? Qual deles que ele vai aplicar? E aqui nós vamos nos valer
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? A resposta disso aqui está na LINDB, está na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A resposta do problema da lei aplicável está lá do artigo 7º ao artigo 11 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Mas, Daniel, são muitos critérios, é difícil guardar todos aqueles critérios, como é que eu vou fazer? Só pensem o seguinte, tá? Existem dois grandes critérios na Lei de Introdução. Dois grandes critérios. Um deles é a Lei do Domicílio. É a Lei do Domicílio. O outro é a Lei do Local. Local de algo. Então são dois grandes critérios de conexão, tá? Se vocês gravarem um deles, o resto vai estar dentro do outro grupo. Então tem que guardar isso. Em qual grupo está determinada a situação para que vocês então tenham sucesso na prova e na resolução dessa questão. Quais são os dois grupos então? Primeiro critério, Lei do Domicílio. Onde é que a gente vai aplicar a Lei do Domicílio? A Lei do Domicílio vai ser a lei aplicável nos casos do estatuto pessoal, ou seja, nos casos que digam respeito ao direito de família, à capacidade, à personalidade, ao nome, etc. Então, estatuto pessoal, lei do domicílio da parte. Também vai ser a lei do domicílio da parte, no caso do domicílio dos nubentes, o domicílio dos noivos, para os casos de invalidades do casamento e de regime de bens do casamento. Então, invalidades do casamento e regime de bens do casamento, domicílio dos nubentes. Também vai ser caso de lei do domicílio as relações referentes aos bens móveis que o proprietário carregue consigo ou que estejam sendo transportados. Então, bens móveis carregados pelo proprietário, lei do domicílio do proprietário. Também é lei do domicílio o caso do penhor. O caso do penhor é regulado pela lei do domicílio daquele que está na posse da coisa apenhada. Também vai ser a lei do domicílio o direito das sucessões. Quando eu tenho sucessão, aplica a lei do domicílio do decujus, ou seja, a lei do domicílio do falecido. Pequeno detalhe, deem uma olhadinha com atenção no parágrafo 1º do artigo 10 da Lei de Introdução. Quando eu tenho cônjuge, viúvo, brasileiro ou brasileira, ou então filho brasileiro ou brasileira, eu aplico a lei brasileira em benefício deles, a menos que a lei mais favorável seja a lei do domicílio do falecido. E ainda a capacidade para suceder é regulada pela lei do domicílio. Então gravem o seguinte, tá? Vamos pegar o bloco, lei do domicílio. Lei do domicílio, estatuto pessoal, invalidades e regime de bens do casamento, bens móveis transportados pelo proprietário, penhor, sucessões e capacidade para suceder. Isso tudo é a lei do domicílio de alguém. O outro critério de conexão é a lei do local de algo. E aí nós temos um grupo com 5 hipóteses também. Quais são as 5 hipóteses? Impedimentos dirimentes e formalidades do casamento. Impedimentos dirimentes e formalidades do casamento, lei do local do casamento. Segunda hipótese, bens, móveis e imóveis em geral. Bens, lei do local onde o bem está situado. Terceira hipótese, obrigações. Obrigações, lei do local onde a obrigação foi constituída. Forma essencial da obrigação, lei do local onde a obrigação deve ser executada, cumprida. E sociedades ou pessoas jurídicas, lei do local onde elas foram constituídas. Então, segundo bloco é lei do local de algo. O que a gente tem que gravar aqui? 5 hipóteses: impedimentos dirimentes e formalidades do casamento, bens, obrigações, formalidades, forma essencial na obrigação
e pessoas jurídicas. Essas cinco hipóteses vão ser a lei do local de algo. Para a prova, gravem apenas um grupo, o que não tiver naquele grupo está no outro, e aí vocês têm como resolver aquela questão. Então daí aquelas perguntas, tá? O réu é domiciliado no Brasil, o juiz tem competência para julgar, a capacidade das partes é regulada pela lei do domicílio. Olha lá na questão o domicílio, sublinha e vai estar a lei aplicável lá no final das contas para vocês, tá? Só um detalhezinho importante aqui também, uma dica daquelas para vocês conseguirem pelo menos riscar duas alternativas nesse tipo de questão aqui. A nacionalidade, ela é critério de conexão. A nacionalidade, ela é um critério que identifica a lei aplicável? Também não, tá? Então, os dois grandes critérios, domicílio e lei do local de alguma coisa. Mas nacionalidade, não. Salvo essa hipótese lá do artigo 10, parágrafo 1º, em que nós vamos aplicar a lei brasileira nas sucessões para proteger o filho brasileiro e para proteger o cônjuge brasileiro, salvo essa exceção, a nacionalidade ela não é critério de conexão. Eu não vou aplicar a lei brasileira porque o fulano é brasileiro. Não, eu vou cuidar o domicílio e o local em que algo ocorreu. Certo? Pessoal, eu sei que é bastante informação, é bastante matéria de direito internacional também, são poucas questões, mas eu espero que eu tenha contribuído aqui para lembrar vocês dos principais aspectos do direito internacional, mais do que isso, que eu tenha contribuído para o sucesso de vocês nesse exame de ordem. Então eu desejo a todos muita sorte, desejo a todos sucesso nessa prova. Eu sei que todos estudaram bastante e eu tenho certeza que em breve seremos colegas de profissão, colegas advogados. Até mais, então.